Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Robson Concursos, mais uma vez aqui, a nossa quinta live do nosso canal Robson Concursos, um canal criado para ajudar as vidas que precisam, principalmente as vidas mais humildes. Hoje damos início ao nosso projeto 100 questões, isso mesmo, nosso projeto 100 questões dos crimes contra a administração pública. Sabemos que com certeza vai ter questões, meu guerreiro e minha guerreira, na prova da Polícia Rodoviária Federal relacionando os crimes contra a administração pública. No último concurso caiu crimes ali de descaminho, entre outros. E vamos aqui no nosso projeto, questões estratégicas esquematizadas, 100 questões dos crimes contra a administração pública. E hoje vamos dar início ao crime, meu guerreiro e minha guerreira, do artigo 312, que inaugura aí os crimes contra a administração pública, o peculato. Vamos ver tudo sobre o peculato. Mas antes, quero agradecer a todos que já estão presentes aqui conosco, o Marivaldo, a Cássia, o Luiz Henrique, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, vibrando aqui junto conosco na nossa quinta live do nosso canal. Mas antes, olha aí, compartilhe essa live com as vidas que precisam, com seus amigos, com seus conhecidos, com pessoas que estão precisando. Compartilhe essa nossa live, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Deixa aí a sua inscrição no nosso canal Robson Concursos, dá essa força, dá o seu joinha. E sem mais delongas, vamos direto às nossas questões hoje sobre o crime de peculato, artigo 312. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, vamos ver aqui, isso mesmo, as nossas questões. Deixa eu dar início aqui aos nossos slides. Olha aí, hoje vamos resolver 100 questões. Hoje damos início às 100 questões dos crimes contra a administração pública. Isso mesmo, e hoje vamos dar início ao crime de peculato. Robson Concursos aqui nas nossas lives ao vivo. Eu costumo dizer, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe aprende, assim como Robson Concursos está aprendendo a cada dia mais. Sem mais delongas, vamos ver aqui as nossas questões, mas se inscreve no canal, deixa seu joinha e compartilha essa nossa live, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, despencam nas provas, dentro, meu guerreiro, das nossas questões que vamos ver em outras lives. O que despencam só em prova? Robson Concurso posta aquilo que ele estuda, aquilo que eu acredito que vai cair na prova. Sabemos que os crimes contra a administração pública vai do artigo 312 ao artigo 359H, ou seja, são vários crimes, mas dentro desses rol tem aqueles que despencam mais na prova e esses vocês devem saber, principalmente peculato, concussão, corrupção passiva, contrabando, descaminho, entre outros, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver. Olha aí, peculato, artigo 312, concussão, artigo 316, corrupção passiva, artigo 317, prevaricação, artigo 319, condescendência criminosa, também despencam na prova, artigo 320, advocacia administrativa, cai, artigo 320. Olha aí, Robson Concurso errou ali, mas não se preocupe. Funcionário público, o 327, resistência, cai também, artigo 329, desobediência, artigo 330, desacato, artigo 331, tráfico de influência, artigo 332, corrupção ativa, também cai, artigo 333, descaminho, 334, caiu na última prova da Polícia Rodoviária Federal, contrabando, 334A, sonegação de contribuição previdenciária, também cai, o 337A. Olha aí, denunciação caluniosa, artigo 339, também despencam na prova. Favorecimento pessoal cai, artigo 348. Favorecimento real. Patrocínio infiel, não cai muito, mas também cai, 355. E exploração de prestígio, artigo 357, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Robson Concurso aposta aí nesses principais crimes contra a administração pública. E os queridinhos da banca SESC, por Sebrasp, peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, condescendência criminosa, advocacia administrativa, aí cai ali resistência, desobediência, desacato, corrupção ativa, descaminho, contrabando e denunciação caluniosa, queridinho da banca SESC, por Sebrasp, para as carreiras policiais. Vamos ver aqui tipos de peculato, antes da entrada nas questões do peculato, meu guerreiro. Vamos ver os tipos primeiro de peculato. Sabemos
Você vai aprender hoje, são 5 tipos de peculato dentro ali do artigo 312 e seus parágrafos. Olha aí, primeiro, peculato apropriação, artigo 312 caput, primeira parte, vamos ver, tem um peculato desvio, artigo 312 caput, segunda parte, isso mesmo, primeira parte, peculato apropriação, a segunda parte do artigo 312 trata do peculato desvio e o peculato furto, vamos ver no artigo 312 o parágrafo 1º, e o peculato culposo, o artigo 312, parágrafo 2º e o 3º, e também há o peculato mediante erro de outrem ou peculato estelionato, artigo 313. Aqui estão os principais tipos de peculato, meu guerreiro e minha guerreira, que despencam nas provas e vamos ver questões sobre cada um deles. Força e honra. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, primeira questão, ano 2020. Isso mesmo, o técnico ministerial diz o seguinte: Ana, servidora do MP do Ceará, aproveitou-se do acesso que sua função pública lhe permitia para se apropriar de valores do órgão durante o inquérito policial. Preocupada com eventual condenação, Ana ofereceu vantagem pecuniária a uma amiga que não exerce função pública para prestar depoimento falso em seu favor, a qual assim o fez. Nessa situação hipotética, Ana estará sujeita à pena privativa de liberdade que poderá ser cumprida tanto em regime fechado quanto em regime aberto. E meu guerreiro e minha guerreira, a questão trata aqui do peculato, isso mesmo. Ana vai estar sujeita à pena privativa de liberdade que pode ser cumprida tanto em regime fechado quanto em regime aberto. Com certeza, meu guerreiro e minha guerreira, questão certa. Vamos para a nossa segunda questão, o mesmo textozinho direto na questão Força e Honra diz o seguinte: Ana deve ser responsabilizada pelo crime de apropriação indébita, com aumento de pena correspondente ao dano ao patrimônio público. E meu guerreiro, diz que Ana, servidora, aproveitou-se do acesso de sua função pública, lhe permitia para se apropriar, ou seja, peculato apropriação, primeira parte do artigo 312, não é o crime de apropriação indébita, não, que trata de peculato apropriação, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Questão errado, vamos ver agora mais uma questão, daqui a pouco vamos ver o artigo explicando, mas agora são questões para você ver como é que cai em prova. Diz o seguinte o textozinho: João, valendo-se da sua condição de servidor público de determinado estado, livre e conscientemente apropriou-se de bens que tinham sido apreendidos pela entidade pública onde ele trabalha e que estavam sob sua posse em razão de seu cargo. João chegou a presentear diversos parentes com alguns dos referidos produtos. Após a apuração dos fatos, João devolveu os referidos bens, mas ainda assim foi denunciado pela prática de que, meu guerreiro e minha guerreira, olha aí, de que, após a apuração dos fatos, João devolveu os referidos bens, mas ainda assim foi denunciado pela prática de peculato apropriação, crime para o qual é prevista a pena privativa de liberdade de 2 a 12 anos de reclusão e multa. A partir dessa situação hipotética, julgo o item subsecutivo, considerando a disciplina acerca dos crimes contra a administração pública. Diz o seguinte: a devolução dos bens apropriados indevidamente por João antes do recebimento da denúncia é hipótese de eficiente reparação do dano, o que deverá ser considerado como causa de extinção da punibilidade do crime de peculato apropriação. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, já disse aqui que a questão trata de peculato apropriação, mas a devolução dos bens apropriados indevidamente por João antes do recebimento da denúncia é hipótese de eficiente reparação do dano. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Com certeza está errado, porque não é antes do recebimento da denúncia. Vamos ver que é antes, meu guerreiro, minha guerreira, da sentença irrecorrível. Mesmo que houve a sentença, mas ainda há recurso, porque quando a gente estuda processo civil, nós aprendemos na parte de recursos que da sentença cabe apelação. Então, ou seja, cabe aí a exclusão da punibilidade, nós vamos ver. Mas nesse caso, a questão diz que era da denúncia
errado, é da sentença irrecorrível. Meu guerreiro e minha guerreira. Ou seja, teve a sentença, cabe recurso, se João, devolução dos bens apropriados indevidamente, a pena dele, a punibilidade vai ser extinta. Se posterior, nós vamos ver o que é que acontece. Não se preocupe, vou deixar vocês ansiosos aí. Questão 4, meu guerreiro e minha guerreira, diz o seguinte: em relação a crime de peculato doloso, é correto afirmar que não engloba o peculato de uso, que é atípico no direito brasileiro. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, já vimos, acabamos de ver 5 tipos de peculato: apropriação, desvio, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, peculato culposo, peculato estelionato. E aí? E se o peculato de uso é atípico no direito brasileiro? Com certeza, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, o peculato de uso é atípico no direito brasileiro, questão certíssima. Questão 5 diz o seguinte, 2018, olha aí, no crime de peculato, o proveito a que se refere o tipo penal pode ser tanto material quanto moral, consumando-se o delito mesmo que a vantagem auferida pelo agente não seja de natureza econômica. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Não tem nem o que discutir nessa questão, né? Questão certíssima, certo? Questão 6ª questão diz o seguinte: constitui crime de peculato na modalidade desvio. Olha aí, tem um peculato apropriação, peculato desvio, meu guerreiro e minha guerreira. Tem um peculato culposo, estelionato, tem um peculato furto. Olha aí, constitui crime de peculato na modalidade de desvio, a aplicação de recurso para o alcance de finalidade diversa da prevista em lei, ainda que tal aplicação atenda ao interesse público. Certo ou errado essa questão, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira? Questão errado. Por que a questão está errada, Robson Concursos? Vamos ver. Funcionário público desviou verbas para interesse público, é desvio de verbas, meu guerreiro e minha guerreira. Já funcionário público desviou verbas para interesse próprio ou de terceiro, é o peculato desvio, artigo 312 caput, segunda parte do Código Penal. E a questão de constituir crime de peculato na modalidade de desvio, aplicação de recursos para o alcance de finalidade diversa da prevista em lei, não. Funcionário público desviou verbas para o interesse público, desvio de verbas, artigo 315 do Código Penal. Funcionário público desviou verbas para interesse próprio ou terceiro, peculato desvio, 312 caput, segunda parte do Código Penal, força e honra. Meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, não esqueça, olha aí, peculato. Logo de cara, peculato é um crime próprio, ou seja, o que é um crime próprio, Robson Concursos? Para quem não conhece, é o crime que só pode ser praticado por funcionário público, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Por isso é um crime próprio, o peculato. A pessoa tem que estar investido da função pública. Artigo 312 diz o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Meu guerreiro e minha guerreira, a primeira parte nós já sabemos que trata do peculato, a apropriação. Logo no comecinho, apropriar-se o funcionário público. Já a segunda parte, ali no finalzinho, que diz desviá-lo em proveito próprio ou alheio, trata do peculato desvio, aqui com Robson Concursos, tudo esquematizado. Meu guerreiro, mais uma questão. Questão 7, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, diz o seguinte: caiu aí para escrivão da Polícia Civil de Pernambuco o concurso no qual eu fiz o cargo de agente, no qual hoje eu sou agente de Polícia Civil. Diz o seguinte: o crime de peculato furto ocorre quando o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou do bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Linda questão, é o que traduz, meu guerreiro e minha guerreira, a segunda parte do artigo 312 do novo Código Penal, tratando aí do peculato furto. Questão certo. Olha aí, não esqueça, peculato furto, artigo 312, parágrafo 1º. Isso mesmo. Corrigindo aqui, a segunda parte é peculato desvio, a primeira parte é peculato
meu guerreiro, apropriação, segunda parte, peculato, desvio, finalzinho ali. E o parágrafo 1º do artigo 312 é o peculato, furto. Isso mesmo, tá vendo que confunde? Mas você vai revisar, vai ver esse vídeo de novo e não vai errar no dia da sua prova. Porque você já aprendeu, é apenas repetição gera perfeição. Diz o seguinte, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Artigo 312, parágrafo 1º, peculato, furto, força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Oitava questão, diz o seguinte, olha aí, caiu para Policial Rodoviário Federal, curso de formação, diz o seguinte, Policial Rodoviário Federal que se apropriar, olha aí, apropriar, peculato, apropriação de dinheiro público, do qual tenha posse em razão de seu cargo, estará sujeito às penas do crime de corrupção passiva. Errou, dizendo aí que é corrupção passiva, meu guerreiro e minha guerreira. Nós vamos ver o que é concussão, verbo exigir, corrupção passiva, solicitar, meu guerreiro e minha guerreira, ou receber ou aceitar, tratando de crime formal e próprio, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Concussão, olha aí, concussão também é um crime formal. Nós vamos ver verbo exigir, corrupção passiva, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. A diferença de corrupção passiva para concussão, vamos ver ali, principalmente os verbos, né? Corrupção passiva tem o verbo solicitar, ou receber, ou aceitar. Já a concussão exigir, mas sem violência ou ameaça. Porque se for violência ou ameaça, entra no crime de extorsão, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver, não se preocupe. Hoje é peculato na veia para não mais errar nas questões. Questão errada porque disse ali crime de corrupção passiva. Não, peculato, apropriação. Questão 9 diz o seguinte, olha aí, será reduzida pela metade a pena de indivíduo condenado por crime de peculato culposo que reparar o dano após o trânsito em julgado do acórdão. Opa, meu guerreiro e minha guerreira, acórdão não, é sentença, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Olha aí, errado a questão, é antes da sentença irrecorrível. Porque enquanto caber recurso, isso mesmo, está valendo aí, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Mas disse acordo não. Acordo já é a segunda instância. Sentença é primeiro grau ali. Errado a questão. 10ª questão, delegado de polícia. Mas Robson cai para delegado, não importa o cargo. Juiz, promotor, delegado, agente, policial federal, polícia rodoviária federal, DEPEN, PCDF. Não importa o cargo, despencam nas provas os crimes contra a administração pública. E assim, o decoreba da lei, a doutrinazinha ali, a jurisprudência, não se preocupe, Robson Concurso aqui, você vai acertar todas as questões. Se eu acertar, você também vai acertar. Constitui pressuposto material dos crimes de peculato, apropriação e peculato desvio em suas formas dolosas. A anterior posse do dinheiro, do valor ou de qualquer outro bem móvel, público ou particular, em razão do cargo ou função, certo ou errado, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, traduzindo o peculato, apropriação, peculato, desvio em suas formas dolosas, a anterior posse do dinheiro, com certeza, força e honra, questão certíssima, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, questão 11, diz o seguinte, o peculato, considerado como a apropriação por funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou seu desvio em proveito próprio ou alheio, por ser crime funcional próprio, em nenhuma hipótese poderá ser cometido por particulares. Ei, meu guerreiro e minha guerreira, a questão estava vindo linda, já ao final deixou a questão errada, erradíssimo. Questão 12. Diz o seguinte, o peculato é conceituado doutrinariamente como crime funcional impróprio ou misto, porquanto, na hipótese de não ser praticado por funcionário público, opera tipicidade relativa, passando a constituir tipo penal diverso. E aí, meu guerreiro? Linda questão, ano 2013, isso mesmo, Polícia Federal, escrivão da Polícia Federal. Essa questão, você acertava se caísse hoje ou no dia da prova da Polícia Rodoviária Federal? O peculato é conceituado doutrinariamente como crime funcional impróprio ou misto, porquanto, meu guerreiro e minha nobre guerreira, na hipótese de não ser praticado por funcionário público,
opera tipicidade relativa, passando a constituir tipo penal diverso. Certo ou errado essa questão, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira? Linda questão, está certo e é, Robson. O peculato é conceituado doutrinariamente como crime funcional impróprio ou misto. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, questão 13. Vamos ver, não se preocupe, daqui a pouco vai ter esquematizado aí. O particular que, em conjunto com a esposa funcionária pública, apropriar-se de bens do Estado, responderá por peculato, ainda que não seja membro da administração. Peculato é crime funcional impróprio, afiançável e prescritível. Linda questão. Dizendo aí que particular que, em conjunto com a esposa funcionária pública, apropriar-se de bens do Estado, responderá por peculato, ainda que não seja membro da administração. Beleza? Peculato é crime funcional impróprio, já vimos. Impróprio ou misto. Afiançável e prescritível. Ô, meu guerreiro e minha guerreira. Questão certíssima. Fique ligado agora, questão Robson Concurso esquematizando para você facilitar a sua vida. E é Robson, isso, deixa Robson Concurso sair aqui da frente. Olha aí, peculato é crime funcional impróprio ou misto. Isso mesmo, peculato é crime funcional impróprio ou misto. Crime funcional próprio é aquele em que a qualidade de funcionário é retirada e o crime deixa de existir. Exemplo, corrupção passiva, prevaricação. Crime funcional impróprio ou misto é aquele onde se retira a expressão funcionário público e o crime se desclassifica para outro crime. Exemplo, concussão, funcionário público, crime próprio. Extorsão particular, peculato, funcionário público, crime próprio. Furto particular, meu guerreiro. Então, a diferença é de crime funcional próprio para crime funcional impróprio ou misto. O próprio é aquele em que a qualidade de funcionário é retirada e o crime deixa de existir. Corrupção passiva, prevaricação. Já crime funcional impróprio ou misto é aquele onde se retira a expressão funcionário público e o crime se desclassifica para outro crime. Exemplo, concussão, funcionário público, extorsão particular, peculato, funcionário público, furto particular, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, peculato é o funcionário público. Tirou a qualidade de funcionário público, é o furto, o particular. Responde, meu guerreiro e minha guerreira. Tá gostando? Se inscreve aí no canal Robson Concursos, deixa o seu joinha e compartilha essa nossa live para alcançar as vidas que estão precisando. Alô para Marivaldo, Cássia, Luiz Henrique e todos os guerreiros e as guerreiras que estão presentes aí da nossa live. Deixa aí o seu ok em Robson Concursos, se inscrevendo no canal, deixando seu joinha e compartilhando. Força e honra, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Vamos voltar aqui com as nossas questões. Questão 14 diz o seguinte: num peculato culposo, a reparação do dano antes do recebimento da denúncia incorre em extinção da punibilidade, ao passo que a reparação realizada entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença condenatória possibilita a aplicação de causa de diminuição de pena. Linda questão, certo ou errado, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira? Já sabemos, questão errado. E é, Robson Concurso, a questão está errada, isso mesmo, porque diz, no peculato culposo, a reparação do dano antes do recebimento da denúncia incorre em extinção da punibilidade, ao passo que a reparação realizada entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença condenatória possibilita a aplicação de causa de diminuição de pena. Meu guerreiro, minha guerreira, a questão é errada. Vamos ver porque a questão está errada daqui a pouco. Olha aí, peculato culposo. Não esqueça, peculato culposo. Código Penal, artigo 312, parágrafo 2º e 3º. O parágrafo 2º diz: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Mas a assertiva da nossa questão está no parágrafo 3º, que diz: no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Não esqueça, meu guerreiro, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, extingue a punibilidade. Sentença, lembre desse nome, sentença. Se lhe é posterior, ou seja, após a sentença,
reduz de metade a pena imposta, força e honra. Não tem como errar. Decorou o parágrafo 3º do peculato culposo, que despencam nas provas, você não erra, meu guerreiro. Sentença. Às vezes colocam acórdão, denúncia. Não, é sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Porque enquanto houver recurso, você reparando, dando antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta, força e honra. Olha aí, meu guerreiro. Questão 15 diz o seguinte: caso denunciado por peculato culposo opte antes do pronunciamento da sentença por reparar o dano a que deu causa, sua punibilidade será extinta. Certo ou errado a questão? Você já sabe, isso mesmo. Questão certa. Por quê? Denunciado por peculato culposo opte antes do pronunciamento da sentença, ele repara o dano a que deu causa, sua punibilidade será extinta. Já acabamos de ver, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, os parágrafos 2º e 3º do artigo 312. Questão 16 diz: nos crimes de peculato, o funcionário que reparar o dano até a publicação da sentença condenatória fará jus à extinção da punibilidade. E aí, meu guerreiro, certo ou errado a questão? São várias questões. O SESC por Sebrasco apenas modifica o textozinho para tentar pegar você, mas não vai, porque o parágrafo 3º do artigo 312 está na sua mente. Força e honra, questão certo. Olha aí, questão 17, juiz federal. Tá vendo que cai para juiz federal? E Robson, juiz federal, decoreba. Olha aí, no crime de peculato exclusivamente. Aí você vê, exclusivamente já vai marcar a questão errada. Calma. No crime de peculato exclusivamente em sua modalidade culposa, leia, exclusivamente em sua modalidade culposa, se houver reparação do dano no curso do inquérito policial, extingue-se a punibilidade do agente. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Já sabemos, questão certo, isso mesmo, questão certo, meu guerreiro. No crime de peculato, exclusivamente sua modalidade culposa, se houver reparação do dano no curso do inquérito policial, extingue-se a punibilidade do agente. Inquérito policial antes da sentença irrecorrível, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, certíssima a nossa questão. Questão 18, promotor de justiça. Olha, delegado, promotor, juiz, não se preocupe, é assim que cai em prova. Sobre o crime de peculato culposo tipificado no Código Penal, a reparação do dano somente extingue a punibilidade se precede a sentença irrecorrível. E, meu guerreiro, certo ou errado a nossa questão? Certíssimo, isso mesmo. Se antes extingue a punibilidade, se lhe é posterior a sentença, meu guerreiro e minha nobre guerreira, diminui a pena pela metade. Robson, isso mesmo. Olha aí, nossa 19ª questão, defensor público. Na hipótese de peculato culposo, a reparação do dano, se precedente a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Juiz, promotor, defensor, delegado. Brincadeira, questão certo, não tem nem mais o que discutir. Olha aí, questão 20, procurador municipal. No peculato culposo, se o sujeito ativo do delito repara o dano após a sentença penal definitiva, sua pena será reduzida de metade. Hein, meu guerreiro? Certo ou errado essa questão? Certíssimo a nossa questão. Antes, extingue a punibilidade. Posterior, meu guerreiro e minha nobre guerreira, a pena será reduzida pela metade. É assim que cai em prova. Questão 21, delegado de polícia, olha aí. Márcio, funcionário público, concorreu culposamente para o crime de peculato praticado por outrem. Processado criminalmente, foi condenado a cumprir pena de 6 meses de detenção. Todavia, após a sentença condenatória de primeiro grau, olha aí, primeiro grau, no curso da apelação, isso da sentença cabe apelação, reparou o dano causado. Nessa situação, não se opera a extinção da punibilidade, pois a reparação do dano por Márcio ocorreu após a sentença condenatória, meu guerreiro. Mas a sentença de primeiro grau, da sentença cabe apelação, ainda cabe recurso. Está dizendo aqui que Márcio ocorreu após a sentença condenatória, não vai extinguir a punibilidade? Não, meu nobre guerreiro, se cabe recurso, teve a sentença cabe apelação, primeiro grau, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Então, questão errada, extingue-se a punibilidade. Se fosse posterior,
meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, reduzia pela metade. Linda questão para delegado de polícia. Meu nobre guerreiro, não esqueça, peculado culposo, artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal grave, despenco nas provas. Mostrei aqui várias questões sobre peculato. Parágrafo 3º, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Tá vendo? É assim que cai em prova os crimes de peculato, meu nobre guerreiro. Mandar um alô aí para Marivaldo, Cássia, Luiz, JP e todos os guerreiros e as guerreiras que estão presentes aí na nossa quinta live do nosso canal Robson Concursos. Compartilha aí com as vidas que estão precisando. Força e honra, meu guerreiro. O canal Robson Concursos foi criado para ajudar as vidas que estão precisando, principalmente dos bairros humildes, mostrar a elas que estudar muda a vida e transforma a vida. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra. Peculato culposo, artigo 312, parágrafo 3º, você não erra mais, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Olha aí mais uma questão, meu guerreiro e minha guerreira, diz o seguinte: servidor público que se apropriar de dinheiro ou qualquer utilidade que tiver recebido no exercício do cargo por erro de outro responderá pela prática do crime peculato estelionato. E aí, certo ou errado a nossa questão, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira? Era a questão 22, parece. Robson Concurso ele disse que era o 10, errou ali. Servidor público, caiu para juízo, olha aí, servidor público que se apropriar de dinheiro ou qualquer utilidade que tiver recebido no exercício do cargo por erro de outrem, responderá pela prática do crime de peculato estelionato, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Você já sabe, vimos lá no comecinho do vídeo os 5 tipos de peculato: apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo e agora Robson Concurso trazendo o peculato estelionato, segundo a doutrina, caiu para juiz, servidor público que se apropriar de dinheiro em qualquer utilidade que tiver recebido no exercício do cargo por erro de outrem responderá pela prática do crime peculato estelionato. Certo ou errado, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira? Linda questão, questão certíssimo. E Robson, está certo? Meu guerreiro, minha guerreira. Questão está certo, porque fique ligado, olha aí. Peculato mediante erro de outrem ou peculato estelionato. Artigo 313 do Código Penal diz o seguinte: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Força e honra, não erra mais aqui com Robson Concursos, meu guerreiro e minha guerreira. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, muito obrigado. Hoje resolvemos várias questões dentre o nosso projeto das 100 questões dos crimes contra a administração pública. No próximo vídeo, nós vamos resolver questões de concussão e eu vou ver também se eu coloco corrupção passiva. Porque criar slide dá trabalho, demora, mas é melhor assim porque fica tudo esquematizado, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Muito obrigado. Agradecer a Marivaldo, Cássia, Luiz, JP. Na próxima live, mais questões estratégicas esquematizadas. É assim que o Robson Concurso estuda e hoje está compartilhando com vocês no nosso canal, no qual eu criei para ajudar quem precisa. Força e honra, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Deus é bom em você. Se gostou, se inscreve aí no canal, segue lá meu Instagram, Robson Concursos, meu Facebook. Acredite no seu sonho, não desista, você vai conseguir. Se eu conseguir, você também consegue. Deus é bom em você. Acredite, meu guerreiro e minha guerreira. Você está perto da sua vitória. Eu sei, é cansativo, é dolorido, bate ansiedade, bate angústia, mas é assim mesmo. No dia que estiver triste, peça a Deus força, lave o rosto, vá dar uma caminhada, uma corridinha, oxigenar o cérebro, porque a atividade física é bom para a mente, é bom para o corpo, é bom para a saúde. Vai oxigenar o seu cérebro, a ansiedade vai ficar, porque a atividade física, meu guerreiro, minha guerreira, você vai estar ocupando a mente. Então, a mente ocupada com atividade física, com estudo, vai relaxar e você vai se sentir melhor para os estudos. Só tenha mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, porque você vai vencer. Você é guerreiro, você é guerreira, você chegou até esse momento porque você quer vencer. E lembre-se, o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Já adquiriu conhecimento, só mais um pouquinho de paciência. Olha aí, Polícia Rodoviária Federal, concurso iminente, dia 19, prova 28 de março.
você deve continuar focado no seu sonho, no seu objetivo. Vai vir Polícia Federal, PCDF, vai haver as provas, vão ser realizadas, DEPEN, vários concursos públicos. Não se preocupe, só mais um pouquinho de paciência, de constância, de resiliência, porque você vai vencer. Se eu venci, você também vai vencer. Venho de bairros humildes, já fui vendedor de picolé, N coisas, policial militar, carteiro, hoje policial civil do estado de Pernambuco, e continuo fazendo direito, estudando, passando um pouco do meu conhecimento, do que eu crio aqui para vocês, para ajudar quem precisa, porque eu sei que há muitas pessoas que querem adquirir conhecimento, mas não têm condições de comprar um curso preparatório, de assinar um site de questões. Robson Concursos, no tempozinho livre que tem, prepara o estudo para mim, eu tento aqui gravar, trazer para vocês aqui de uma forma estratégica, esquematizada, para você aprender e no dia da prova acertar a questão e, quem sabe, garantir a tão sonhada aprovação. Uma coisa eu tenho certeza, o que eu passo para vocês é o que eu estudo. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, dá mais trabalho porque eu tenho que gravar, preparar slide, mas é o que eu passo para você, porque um dia eu precisei e foi bronca adquirir conhecimento. Só que em meio às dificuldades, eu não desisti, continue firme e forte, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Acredite, você é guerreiro, você é guerreira, você vai vencer e a sua hora vai chegar. Não se preocupe, a sua hora vai chegar e você vai dizer, poxa, valeu a pena estar aqui lutando, estudando, labutando, caindo, levantando. Um dia mais alegre, outro dia menos alegre, um dia mais forte, outro dia menos forte, mas acredite, você vai vencer. Se gostou, se inscreve aí no canal Robson Concursos, segue lá meu Instagram, Robson Concursos, meu Facebook, há vários grupos de estudo para a Polícia Federal, Rodoviária, PCDF, DEPEN. Então, meu guerreiro, a mensagem é essa. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concursos juntos, vamos vencer. E até a próxima live das nossas 100 questões dos crimes contra a administração pública. Força e honra e amém, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira.